Vamos à primeira parte, desse tema, que é as ações de Babilônia contra a lei de Deus. Ainda estamos falando sobre Babilônia e já identificamos sobre o que é Roma, a igreja de Roma, e nós estamos agora no capítulo 10 do livro O Juízo de Deus é Revelado. Deixa eu abrir aqui o capítulo 10, certo? Lembrando sempre, para acompanhar os temas anteriores, basta ir na descrição do vídeo para acompanhar, tá certo? Cadê? Deixa eu ir aqui em pesquisa, procurar o livro, capítulo 10, certo? Estamos tendo um pouco de dificuldade. Era para estar gravando uma live por semana, mas infelizmente na correria, E tendo que correr atrás do pão de cada dia, saindo muito cedo e chegando muito tarde em casa, Eu saio do ônibus de 5 para as 6, 6h15 no mais tardar, e chego em casa de 7h30 da noite. Então realmente está complicado fazer as lives e de gravar os vídeos também, certo? Também o trabalho não é fixo, não é carteira assinada. Então estamos pela fé, Hoje não teve serviço para mim, hoje é uma sexta-feira. E eu estou aproveitando para gravar pelo menos 2 vídeos. A ver se já coloco amanhã no sábado, certo? Vamos para o capítulo 10, primeira parte do tema das ações do chifre pequeno da Babilônia contra a lei de Deus. E aqui achamos parte 1. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, neste momento, em nome de Jesus, jogamos o teu Espírito Santo a melhor compreensão da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queremos iniciar esse capítulo fazendo uma breve recapitulação das primeiras 2 mensagens angélicas. A primeira mensagem aponta para o juízo de Deus, chamando a humanidade para o arrependimento, para que adorem o único Deus verdadeiro. A segunda mensagem angélica aponta para a Babilônia, mostra quem é Babilônia, seus feitos e ações contra a lei de Deus e contra o povo de Deus. E é sobre isso que iremos estudar nesse capítulo, lembrando o que vimos também no capítulo anterior, de que Babilônia, o chifre pequeno de Daniel e a besta leopardo de Apocalipse 13 são o mesmo poder. E esse poder é identificado como a Igreja Católica Apostólica Romana, na figura do papado e das falsas doutrinas. Quando nos referimos ao papado, ou à Igreja de Roma, como Babilônia, nos referimos às suas doutrinas que são contrárias à palavra de Deus, nada tendo a ver com os membros e até mesmo com os padres e outras autoridades católicas, pois só Deus conhece as intenções dos corações. Deus julgará cada um conforme a luz que recebeu e compreendeu da sua vontade. Daniel 7,25, no tema anterior foi dito que se você esquecer tudo sobre o estudo, não pode esquecer esse verso, porque a profecia é Bíblia e a história, E a história mostra que só houve um poder
que tentou mudar os tempos e a lei de Deus, e foi a Igreja de Roma. Daniel 7, verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo. A palavra usada no original hebraico para o verbo cuidar, em Daniel 7, seria pretender. Portanto, esse poder pretenderia mudar os tempos e a lei. Foi o que a Igreja de Roma fez. Embora na Bíblia Católica os mandamentos permaneçam inalterados, em seu catecismo a Igreja Romana efetuou ao menos 3 mudanças na lei de Deus. Aí a gente viu, isso aqui está no livro, que a gente viu no estudo passado, né? Do seu lado esquerdo aí, acompanhando do seu lado esquerdo, já os 10 mandamentos conforme a Bíblia, e do lado direito os 10 mandamentos segundo o catecismo, certo? Os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, que apontam o nosso amor a Deus e ao próximo, e os 10 mandamentos do catecismo, né? Foi escrito pelo homem, onde, lendo aqui, diz o seguinte: o segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagem, foi retirado, o terceiro se tornou o segundo e o quarto passou a ser o terceiro, sucessivamente. A guarda do sábado foi substituída pelo domingo. E para conservar o número de 10, o 10º foi dividido em 2. O 10º diz não cobiçar as coisas alheias. Eles dividiram em 2, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. A Igreja de Roma, em seu catecismo, excluiu o segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens de escultura. Diante disso, o terceiro mandamento passou a ser o segundo, o quarto mandamento passou a ser o terceiro, e assim sucessivamente. Para que os mandamentos não ficassem em 9, a Igreja de Roma dividiu o 10º mandamento em 2. A Bíblia diz em Êxodo 20, verso 17, para não cobiçar o que é dos outros. Porém, a Igreja de Roma dividiu esse mandamento em 2, ficando assim: não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. O quarto mandamento, que requer a observância do sábado, se tornou o terceiro, e no lugar do sábado, Roma instituiu o domingo. A Igreja arrota o direito de ter autoridade para mudar as escrituras, mas isso não é verdade. Ninguém está autorizado em mexer em quaisquer dos mandamentos de Deus. E aqueles que ousam efetuar tal façanha está sob maldição de condenação eterna. Deuteronômio 4, verso 12 está escrito: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. E aí Apocalipse 22, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. É importante sabermos também que Moisés, ao entregar os 10 mandamentos ao povo judeu, deixa claro quem os citou e os ordenou. Êxodo 20, verso 1. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor Jeová, teu Deus, que te tirei da casa do Egito, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Os profetas de Deus, quando tinham uma mensagem dele para dar ao povo, deixavam claro de quem era a mensagem. Assim diz o Senhor Jeová. Da mesma forma, Jesus e os apóstolos, quando se referiam aos ensinamentos de Deus no Antigo Testamento, diziam: está escrito. É importante também sabermos que existem ao menos 4 tipos de leis na Bíblia. As leis de saúde. 1 Coríntios 3,16 está escrito: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Agora 1 Coríntios 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos?
porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Essa zoadinha desse ventilador deve estar atrapalhando no vídeo, né? Não podemos comer de tudo. Deus, em seu infinito amor e misericórdia, nos deu mandamentos acerca da alimentação para que tenhamos saúde, bem-estar e paz com Deus. Aqueles que buscam violar conscientemente esses mandamentos pagarão muito caro, como referido em 1 Coríntios 3,17. Uma prévia disso, temos nos hospitais que estão abarrotados de enfermos de todo tipo, e muitos, se não a maioria, por conta de má alimentação. Sim, a má alimentação é um fator de risco importante para muitas doenças crônicas não transmissíveis. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a alimentação inadequada é um dos principais fatores de riscos para doenças como doenças cardíacas. A alimentação rica em gorduras saturadas, colesterol e sódio pode aumentar o risco de doenças cardíacas, diabetes. A alimentação rica em açúcares e gorduras pode aumentar o risco de desenvolver diabetes tipo 2, câncer. A alimentação rica em alimentos processados e pobres em frutas e vegetais pode aumentar o risco de certos tipos de câncer. Obesidade. A alimentação rica em calorias e pobre em nutrientes pode levar à obesidade, que é um fator de risco para muitas doenças. Além da falta de exercício físico, né? Vamos falar aqui também alimentos que podem contribuir para doenças. Alimentos processados, como fast food e bebidas açucaradas, podem ser ricos em gorduras saturadas, sódio e açúcares. Alimentos ricos em gorduras saturadas, como carne vermelha e laticínios, podem aumentar o risco de doenças cardíacas. Alimentos ricos em açúcares, como doces e bebidas açucaradas, podem aumentar o risco de diabetes e obesidade. Alimentos que podem ajudar a prevenir doenças, frutas e vegetais ricos em nutrientes e antioxidantes, que podem ajudar a prevenir doenças crônicas. Se você, por exemplo, tomar água em jejum e uma fruta em jejum, você vai ver uma diferença muito grande na sua saúde. Ela ajuda a combater as células cancerígenas. Grãos integrais como arroz integral e quinoa são ricos em fibras e nutrientes que podem ajudar a prevenir doenças crônicas. Agora temos algumas dicas para uma alimentação saudável, né? Comer frutas e vegetais, né? Todos os dias. Grãos integrais em vez de grão refinado. Não comer alimento processado, hambúrguer, mini tique, salsicha, mortadela. Evitar açúcar também, açúcar é inflamatório. Eu tenho uma luta contra o açúcar. Beba água em vez de bebida açucarada, em vez de refrigerante, tome água. Lembre-se de que uma alimentação saudável é apenas uma parte de um estilo de vida saudável. É importante também praticar atividade física regularmente e evitar o tabagismo e o álcool e quaisquer outro tipo de droga, como por exemplo o café. Daniel, Ananias, Misael e Azarias conheciam bem sobre esse tema e por isso decidiram firmemente não se contaminar e servir apenas a Jeová. Daniel 1, verso 8. Está ali um dos versos mais lindos da Bíblia, né? De consagração. Em Gênesis 1, verso 26 ao 29, na criação do homem, vemos a alimentação perfeita que Deus lhe deu, uma alimentação vegetariana. Em Levítico, no capítulo 11, por conta da dureza do coração do homem, vemos Deus permitir ao homem se utilizar do consumo de carne, porém com algumas restrições, tais como fazer separação
entre o animal limpo para o impuro. A proibição de se comer sangue e gordura, bem como de comer frutos do mar. E aí tem os textos bíblicos para você acompanhar. Gênesis 11, Levítico 11, aliás, né? Gênesis 7, verso 2, Levítico 17, Gênesis 9, verso 4, Levítico 7, 26, 27, 19 e 26, né? E Deuteronômio 12, verso 16 e 23. Dentre os animais proibidos por Deus, o porco é um dos mais consumidos no Brasil. É importante saber também que isso não se trata de apenas saúde, mas de santidade. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E Deus de fato destruirá aqueles que conscientemente persistirem na desobediência. Repare os textos seguintes, Levítico 20, verso 25. Fareis, pois, distinção entre os animais limpos e os animais imundos, e entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós, para tê-las por imundas. Verso 26 de Levítico 20: Ser-me-eis santos, porque eu, Senhor Jeová, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então não é apenas uma questão de saúde, é uma questão de santidade. Isaías 65, eita que esse aqui é forte. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. E o que mais esse povo fazia? Que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos. Come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Deus, ele não muda. E aquilo que o ofendia no passado continua ofendendo hoje, porque é pecado, e pecado não muda. Pecado continua sendo pecado, e o salário do pecado é a morte. Veja que esse pecado irrita a Deus e é abominável. É de fato uma questão de santidade. Veja, né? Levítico 20, ele diz: não vos façais abomináveis por causa dos animais, as quais coisas apartei de vós, mas por imundo. E o verso 26 diz: ser-me-eis santo. Vamos continuar. Isaías 65, agora Isaías 66, verso 15. Porque eis que o Senhor Jeová virá com fogo, né? Andei comendo uma palavra aí, né? Porque eis que o Senhor Jeová virá com fogo, ou virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor Jeová em juízo com toda a carne. Então veja que o texto está falando aqui de juízo. Deus virá e vai trazer o que? Juízo. Para quem Deus vai trazer juízo? E serão muitos os mortos da parte do Senhor Jeová. Quem são os mortos? Quem são aqueles que vão ser condenados? Isaías 66, verso 17. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos serão consumidos, diz o Senhor Jeová. Deus trará condenação para aqueles que permanecem nessa prática. As leis de saúde são eternas. Agora, você pode estar confuso e pensando em por que um assunto tão importante como esse é escondido pelos pastores atuais ou deturpados. A Bíblia responde. Ezequiel 22, 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas
Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Eita, sono, me acordando cedo, de madrugada, dormindo pouco. E aí você sentado e lendo, aí dá sono, né? Oséias 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Muitos citam esse texto, né, de Oséias, mas eles não leem o resto. O que é que diz o resto? Qual é o conhecimento que está faltando ao povo? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Ou seja, o conhecimento é a lei de Deus, entender a vontade de Deus. Os sacerdotes davam as costas para a lei de Deus e ensinavam suas próprias tradições. O Senhor Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não fique mais preso nem amarrado às tradições e mandamentos de homens afastados da verdade, mas siga e sirva a Deus, independente do que os outros vão achar. As leis e princípios de saúde da Bíblia são relevantes para a saúde física e espiritual. Aqui estão algumas das principais leis de saúde na Bíblia. Alimentação. A Bíblia enfatiza a importância de uma alimentação saudável, com recomendações para comer frutas, vegetais e grãos integrais. A Bíblia enfatiza a importância da higiene pessoal, incluindo a lavagem das mãos e do corpo. Aí tem os textos para você acompanhar, certo? Prevenção de doenças. A Bíblia enfatiza a importância de prevenir doenças, incluindo a quarentena para pessoas doentes. Quando a pessoa era identificada ou com suspeita de lepra, né, as pessoas ficavam recolhidas por alguns dias. Né? Princípios de saúde. Quais são os princípios, né, que temos aqui? A Bíblia enfatiza a importância da moderação em todas as coisas, incluindo a alimentação e estilo de vida. A Bíblia enfatiza a importância do descanso e do sono adequado. Né? O mandamento do sábado é uma prova disso. Exercício. A Bíblia não menciona explicitamente o exercício, mas enfatiza a importância de ser ativo e cuidar do corpo. 1 Timóteo 4, verso 8, Provérbios 10, verso 9. Os benefícios de cuidar da saúde, né? Saúde física. Seguir os princípios de saúde da Bíblia pode ajudar a prevenir doenças e promover saúde física. Foi isso que Deus disse também quando tirou o povo do Egito. Se obedecerem os seus mandamentos, nenhuma doença viria sobre eles. Saúde espiritual. Seguir os princípios de saúde da Bíblia pode ajudar a promover a saúde espiritual e o bem-estar emocional. Abaixo segue mais um pouco do cuidado de Deus conosco, num resumo das leis de saúde encontradas na palavra de Deus. E vamos para alguns exemplos. Né? Levítico 11, capítulo 11 ao 15. Ou seja, são 5 capítulos. Né? Que descreve as leis de pureza e impureza, incluindo as regras para alimentos puros e impuros, ou para animais puros e impuros. Né? E as leis para lidar com doenças contagiosas. Deuteronômio 14 descreve as leis sobre alimentos puros e impuros. Levítico 13 e 14 descreve as leis para lidar com doenças de pele, incluindo a lepra, como já foi dito. Números 5, do verso 1 ao 4, descreve a quarentena para pessoas doentes. Êxodo 15, verso 26, aí está o texto. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor Jeová, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor Jeová que te sara. Aleluia. Tudo que Deus faz e nos manda fazer para o nosso bem,
para o nosso próprio benefício. Essas foram as leis de saúde. Agora, a lei civil, que era a lei que regia o povo do antigo Israel, né? Essa lei continha leis acerca de escravos, da propriedade privada, casamento, roubo, homicídios, etc. Algumas dessas leis não se aplicam mais hoje ao Israel moderno, como algumas que foram aplicadas ao povo no deserto. Outras permanecem em vigor. E o que determina que uma lei permanece em vigor não é a Bíblia. Essas leis podem ser encontradas nos seguintes capítulos, entre outros, né? Êxodo 21, verso 22 e 23, Levítico 24, Números 25 e Deuteronômio 19, né? Entre outros capítulos. A lei civil na Bíblia, portanto, refere-se às leis e regulamentações que governavam a sociedade israelita no Antigo Testamento. Essas leis foram dadas por Deus ao povo de Israel através de Moisés e outros líderes. Abaixo segue um pequeno resumo detalhado, né, dessas leis. Né? Tipos de leis civis. Leis judiciais regulamentavam a administração da justiça, incluindo as punições para os crimes e delitos. As leis sociais regulamentavam as relações sociais, incluindo a família, a propriedade e os direitos dos pobres e vulneráveis. As leis econômicas regulamentavam a economia, incluindo a propriedade e o comércio e a dívida, princípios fundamentais dessas leis. A lei civil na Bíblia enfatiza a importância da justiça e da equidade em todas as relações sociais e econômicas. Proteção dos vulneráveis. A lei civil na Bíblia inclui disposições para proteger os pobres, os órfãos, as viúvas e outros grupos vulneráveis. A obrigação era da igreja, né, de cuidar desse povo, né, já que não existia, por exemplo, aposentadoria. Né? Responsabilidade comunitária. A lei civil na Bíblia enfatiza a responsabilidade da comunidade em cuidar de seus membros e promover o bem-estar geral. Exemplos de leis civis: olho por olho e dente por dente. A lei do talião, que estabelecia a punição proporcional ao crime. Essa lei tinha como propósito estabelecer a justiça numa punição correta e justa e, consequentemente, evitar a vingança. Proteção dos escravos. A lei que protegia os escravos de maus tratos e estabelecia regras para a sua libertação. Direito dos pobres. A lei que estabelecia regras para ajudar os pobres e vulneráveis, incluindo a proibição de cobrar juros sobre empréstimos. Quais são as relevâncias para hoje? Os princípios éticos. Os princípios éticos subjacentes à lei civil na Bíblia, como a justiça e a proteção dos vulneráveis, ainda são relevantes em nossos dias. Né? Influência no direito moderno. A lei civil na Bíblia influenciou o desenvolvimento do direito moderno em muitas culturas e sociedades. Né? Eles criam suas leis baseadas exatamente nos 10 mandamentos. Guia para a tomada de decisões. A lei civil na Bíblia pode servir como guia para a tomada de decisões éticas e morais em contextos modernos. Agora a lei cerimonial, certo?
É a lei que regia os serviços do santuário terrestre do antigo Israel, juntamente com aqueles que ministravam no serviço sagrado e com os adoradores. Grande parte dessa lei se encontra no livro de Levítico. Abaixo segue um resumo dessas leis. As leis cerimoniais do santuário terrestre são descritas principalmente nos seguintes capítulos da Bíblia. Êxodo 25 ao 31 descreve a construção do tabernáculo e as instruções para os sacerdotes. Levíticos capítulo 1 ao 7 descreve os sacrifícios e ofertas que deveriam ser realizados no tabernáculo. Levíticos 8 ao 10 descreve a consagração dos sacerdotes e a inauguração do tabernáculo. Levítico 11 ao 15 descreve as leis de pureza e impureza, incluindo as regras para alimentos puros e impuros. No caso, não alimento, né? Porque animal imundo não é alimento, né? A carne não é própria. Então seria animais puros e impuros, né? Levítico 16 descreve o ritual do dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados do povo. Números 1 ao 4 descreve a organização dos israelitas ao redor do tabernáculo e as responsabilidades dos sacerdotes levitas. Esses capítulos fornecem uma visão detalhada das leis cerimoniais e rituais que governavam a adoração e a vida religiosa dos israelitas no Antigo Testamento. As leis cerimoniais do santuário terrestre eram regulamentações que governavam o sistema de ritos, ordenanças e cerimônias realizadas no tabernáculo ou templo em Israel. Essas leis apontavam para Jesus, Cristo e sua obra redentora, sendo constituídas de símbolos que prefiguravam o sacrifício e sacerdócio de Cristo. Principais características: sacrifícios, oferecimento de animais como cordeiros, bois e outros, simbolizando a expiação dos pecados e a reconciliação com Deus. Ritos de purificação, cerimônias para purificar pessoas, objetos e lugares, destacando a importância da santidade e pureza. Os sacerdotes desempenhavam um papel crucial nas cerimônias, atuando como mediadores entre Deus e o povo. E as festas e celebrações, né? Como Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, que comemoravam eventos importantes da história de Israel e prefiguravam a vinda do Messias. O objetivo dessas leis cerimoniais era prefigurar a vinda de Jesus Cristo e sua obra redentora, destacar a importância da santidade e pureza no relacionamento com Deus, utilizar símbolos e rituais para transmitir verdades espirituais profundas. Vigência: as leis cerimoniais estiveram em vigor até a morte de Cristo na cruz. Daniel diz, né, lá em Daniel 9, verso 25 ao 27, como vai dizer aqui, ó, com a morte e ressurreição de Jesus, o sistema cerimonial foi substituído pela nova aliança, tornando desnecessários os sacrifícios e rituais. Daniel 9, 27, você acompanha também Mateus 26, Mateus 27, Hebreus 7, Hebreus 8 e Hebreus 9. Aí estão os versos para você acompanhar na Bíblia. Talvez aqui nós vamos ler, mas tem outro livro, né, que a gente vai divulgar também. Vamos fazer também, quando terminar esse, vamos concluir o estudo de Daniel, né? Daniel, a gente fala sobre isso também, no estudo do livro de Daniel. Quando terminar essa série aqui, essa playlist, né, falta depois disso mais 5 capítulos, a gente vai continuar no estudo do livro de Daniel, e depois vamos fazer também o estudo sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, separadamente, né, detalhadamente. Lei moral. Outra lei bíblica, também conhecida entre os teólogos como lei moral, trata-se dos 10 mandamentos. Antes de prosseguirmos, é importante dizer que não podemos usar textos que se referem às leis cerimoniais ou civis para explicar os 10 mandamentos, nem o contrário. Muitos caem nesse erro e acabam com isso desmerecendo os mandamentos de Deus, que são eternos. É importante sabermos também que na Bíblia existem as expressões lei de Deus e lei de Moisés. Por quê? Embora que todas essas leis fossem de origem divina e dadas ao povo através de Moisés,
Os judeus faziam essa separação apenas por uma questão didática e de total reverência aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus em tábuas de pedra. Já as demais leis, Moisés foi quem escreveu num livro juntamente também com os 10 mandamentos. Porém, os 10 mandamentos ficavam dentro da Arca da Aliança, as 2 tábuas da lei, enquanto o livro da lei, como era chamado, ficava do lado de fora. Outro fato importante de termos em mente é que todas as vezes que a Bíblia menciona a expressão os mandamentos de Deus, ela está se referindo aos 10 mandamentos. Agora, quando ela se refere à lei, principalmente nos escritos de Paulo, ela pode estar se referindo apenas à lei de Moisés, apenas à lei dos 10 mandamentos, ou a lei como um todo, tanto a de Moisés quanto aos 10 mandamentos. Por isso devemos estar atentos ao contexto, para não sermos enganados por falsos mestres. A lei moral de Deus, os 10 mandamentos, sempre existiram. São eternos como o próprio Deus. E aí tem as passagens, Salmo 119, é o salmo mais longo da Bíblia. É o capítulo mais longo da Bíblia e fala exatamente sobre a lei de Deus. Gênesis 26, verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Romanos 4, verso 15. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Se não existia a lei de Deus antes, Adão não poderia ter pecado, Satanás também não poderia ter pecado. Porque, como diz aqui, sem lei não há transgressão. Primeira carta de João 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A Bíblia é clara, se não há lei, então não há pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Satanás não teria sido expulso do céu se a lei de Deus não existia. Tampouco Adão e Eva teriam sido expulsos do Éden. A lei de Deus sempre existiu e nunca mudou. Se a lei de Deus pudesse ser alterada, Jesus não precisaria ter vindo, bastava mudar a lei. Porém, Deus não seria confiável e sempre teria que mudar a lei para adaptá-la aos caprichos humanos. Isso não existe. É mais cômodo eu guardar o domingo do que o sábado, porque todo mundo já guarda o domingo. A porta é estreita, o caminho é estreito. É o que Deus disse, não é o que me é conveniente. Êxodo 16, verso 28. Então disse o Senhor Jeová a Moisés: até quando recusareis de guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Os pastores que argumentam que a lei de Deus passou, foi abolida na cruz ou mudou de alguma forma, não tem base bíblica nenhuma para tal afirmação. E na realidade o problema deles é com o 4º mandamento, que requer a observância do sábado. E muitos afirmam que o sábado não fazia parte dos 10 mandamentos antes do Sinai. Porém, a Bíblia deixa claro no capítulo 16, que a gente acabou de ler, que o sábado fazia parte dos 10 mandamentos, até porque foi instituído na criação. Gênesis 2, verso 1 ao 3. Diante disso, ainda, eles afirmam que mesmo o sábado sendo instituído na criação, em Gênesis, ninguém guardou o sábado, pois não há nenhum registro de alguém guardando o sábado em Gênesis, e por isso o sábado não fazia parte dos 10 mandamentos. Porém, esse argumento não se sustenta biblicamente. Deus teria separado, santificado e abençoado o sábado para nada? Não tem lógica. Se pelo fato de não haver relato dos patriarcas não guardando o sábado em Gênesis significasse que eles não guardaram, então poderíamos dizer também que Davi, Salomão, Samuel, Daniel e tantos outros homens e mulheres de Deus também não guardaram o sábado, porque não há registro disso também. Veja quão tosco e também diabólico é esse argumento. O curioso é que no Novo Testamento temos inúmeros relatos de Jesus e dos apóstolos guardando o sábado. Mas aí eles criam outras desculpas, ou seja, o problema desses pseudo-pastores é com o sábado. Assim como Satanás também odeia o sábado.
Êxodo 16, 4. Então disse o Senhor Jeová a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. E o verso 5: Dá-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Os textos mostram claramente a relação do sábado com a lei de Deus muito antes do Sinai. Contudo, ele não menciona o sábado explicitamente, apenas informa que o povo colheria o maná em dobro no sexto dia, não fazendo nenhuma menção ao descanso. Porém, ele afirma que colocaria o povo à prova para ver se o povo iria obedecer sua lei ou não, deixando claro que eles conheciam o quarto mandamento. Êxodo 16, 22. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes: Isto é o que disse o Senhor Jeová: Amanhã é repouso, o sábado do Senhor Jeová. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobrar, separai guardando para amanhã seguinte. Perceba que os principais da congregação vieram avisar a Moisés que o povo colheu dobrado no sexto dia. Porém Moisés respondeu que o povo estava correto em assim o fazer, mas no sétimo dia não haveria ninguém iria colher. Por quê? Porque o dia seguinte seria repouso, como o Senhor Jeová disse, Êxodo 16, verso 23. Mas quando o Senhor Jeová disse que seria repouso? Em Êxodo 16, 4, 5? Não. Ele disse em Gênesis 2, de 1 ao 3. Lá a santidade do sábado foi estabelecida, como explica o próprio mandamento, em Êxodo 20, dos versos 8 ao 11. Nessa história do maná existiam ao menos 3 milagres. O primeiro, o próprio maná que descia do céu. O segundo é que caía a porção dobrada para cada família. E o terceiro é que do sexto dia para o sábado não apodrecia, como nos demais dias, se fossem deixados de um dia para o outro. Esse milagre do maná me lembra o milagre de Jesus no casamento em Caná da Galileia. Por quê? Porque assim como o maná foi o pão que desceu do céu, o alimento dos anjos, como relata os seguintes versos aí de Salmo, né? Não foi o pão que eles mesmos fabricavam e comiam, muito menos o pão que temos hoje. Assim também foi o puro vinho que Jesus deu no casamento. Não foi o vinho fermentado que eles tomaram, mas vinho novo, puro suco da uva feito pelas mãos do Criador. É um absurdo achar que nosso puro e santo Senhor Jesus Cristo faria centenas de litros de vinho fermentado. Abacuque 2,15, né? Está escrito, né? Ai daquele que dá a beber ao seu companheiro. No próximo capítulo, iremos continuar abordando as ações de Babilônia contra a lei de Deus e detalharemos cada um dos 10 mandamentos. O próximo tema será as ações de Babilônia contra a lei de Deus, parte 2, né, que é a parte final. Hoje detalhamos algumas leis na Bíblia, certo? E a gente viu que, você pode voltar depois também, a gente viu que os 10 mandamentos e as leis de saúde continuam em vigor, porque é para toda a humanidade. Diferentemente das leis civis e das leis do rituário do santuário, que eram leis para Israel e que foram cumpridas também, né, em Cristo, como a questão do santuário. Então as leis dos 10 mandamentos e as leis de saúde permanecem em vigor hoje. E a gente vê aí, como dito no início, né, nos hospitais como são abarrotados de gente, a sua maioria enferma por conta de má alimentação, porque o povo falta conhecimento, porque o sacerdote não ensina
o que deve ser ensinado, ou seja, não ensina a lei de Deus. Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, toda honra e glória seja dada a Ti. Obrigado mais uma vez, Senhor, por mais esse estudo da Tua palavra. Pedindo, meu Deus, perdoa nossos pecados e batiza-nos com Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.